Boa noite a todos e todas. Espero que vocês estejam se cuidando bem e cuidando bem também de suas famílias neste período de pandemia. Hoje iremos dar continuidade aos estudos do livro A Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, com a ajuda do espírito Humberto de Campos. Este capítulo aborda vagamente sobre algumas passagens da vida de Judas Iscariotes e sobre a traição de Jesus por parte de Judas. Apesar de ser um capítulo bem coeso e uniforme, ele é segmentado em 3 itens diferentes, que contam 3 passagens diferentes. Mas justamente por ele ser interligado, eu não vejo problema em comentarmos sobre essas 3 passagens no final da leitura. Aliás, se alguém quiser fazer algum comentário ou dar alguma sugestão para os próximos vídeos, para as próximas palestras, eu agradeceria muito. Começando a leitura então. Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. De tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas, lado a lado, por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia às casinhas alegres de Betânia. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntima inquietação, enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. O filho de Zebedeu é Tiago. Tiago! Exclamou Judas, entre ansioso e atormentado. Não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Mas, replicou o interpelado, poderias admitir o mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Israel, retrucou o filho de Zebedeu, de olhar sereno, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando seu reino sobre os corações e nas almas. Judas sorriu, algo irônico, e acrescentou, mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? E quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? Perguntou Tiago. Em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios, mas prosseguiu. Não concordo com os princípios de nação e creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém que nos governam o destino. Acompanhando o mestre nas suas pregações em Cesareia, em Sebaste, em Corazim e Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que, de seus lábios divinos, sempre brotaram a verdade e o amor, por toda parte. Mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirantes de nossa fonte. Jesus, porém, já nos esclareceu, obtemperou Tiago com brandura, que o seu reino não é deste mundo. Imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho, o discípulo, impaciente, revidou com energia. Vimos hoje o povo de Jerusalém a tapetar o caminho do Senhor com palmas de sua admiração e de seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Notei que Jesus recebia as mensagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam, razão por que necessitamos multiplicar esforços, em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Recordo-me, entretanto,
de que o mestre nos asseverou, certa vez, que o maior na comunidade sempre será aquele que se fizer o menor de todos. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível para estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância, para imprimirmos novos movimentos às ideias do Messias. Judas, Judas, observou-lhe o irmão apostolado, com doce veemência. Vê-lhe lá o que fazes. Socorres-te dos poderes transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso. Não seria isso um desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignitários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios, nem mais amorosos do que Jesus, e ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Judas silenciou, aflito. No firmamento, os derradeiros raios de sol batiam nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes. Sem embargo das carinhosas exortações de Tiago, Judas Iscariotes passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava um Messias que enfeixasse nas mãos todos os poderes? Valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. Recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução de seus sombrios desígnios. A madrugada o encontrou decidido, na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria às suas ambições aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade, e após horas era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Apesar de satisfeito com a mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã, através das manobras políticas do mundo. O prêmio da vaidade, porém, esperava sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da ignomínia, sob vilipêndios e flagelações. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar sequer uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústias, o Messias só teve o máximo de perdão para seus algozes. Observando os acontecimentos, que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, o Judas Iscariotes se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriam com sarcasmo. Debalde recorreu às suas prestigiosas relações de amizade. Teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas.
Atormentado e aflito, buscou seus companheiros de fé. Encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobração, silenciosa e dolorida. Já havia se escoado a hora sexta, em que o mestre expirara na cruz, implorando perdão para seus verdugos. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo, numa suprema traição aos compromissos mais sagrados de sua vida. Antes, porém, de executar seus planos tenebrosos, junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada de seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento, o céu. Trovões violentos pareciam lançar-lhe sobre a terra criminosa a maldição do céu vilipendiado e esquecido. Mas, sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os reforços mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, senão por mim. Por mais simples e de fácil compreensão que a leitura dessas passagens sejam, podemos, por meio delas, analisar traços do comportamento humano, como o orgulho, a vaidade, a inveja, o interesse por poder que ultrapassa tudo em certas situações, que em certas situações fica acima de tudo e acima de todos. E podemos então, por meio dos erros de Judas, calibrar o nosso senso do que é certo e do que é errado. E assim cada vez mais sermos guiados pela razão e pela noção do que Deus aprova e do que Deus não aprova. Essas noções de certo ou errado, inatas em nosso espírito, são atribuídas a nós quando somos criados por Deus. E desde nossas primeiras encarnações, estamos tentando diminuir a espessidade, a densidade, a grossura do nosso perispírito, para assim podermos cada vez mais compreender melhor qual é o plano de Deus para todos nós. Vale lembrar que essa busca pelo uso e pela adaptação da razão à nossa vida, às nossas ações cotidianas, ao nosso dia a dia, não é uma tarefa nem um pouco fácil. Então devemos sempre buscar forças no plano superior, pedir ajuda a Deus e aos espíritos bons, aos espíritos familiares que nos cercam, e não devemos jamais apontar os nossos dedos, ao próximo quando ele errar, pois todos estamos sujeitos ao erro. O remorso é e sempre será uma das maiores forças para impulsionar os trabalhos separadores. Outra parte interessante dessas passagens é como Jesus Cristo continuou demonstrando compaixão, sendo piedoso, sendo misericordioso com Judas Iscariotes, mesmo após ter sido traído por este. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, senão por mim. Quando Judas estava nas suas piores fases, estava no fundo do poço, profundamente arrependido, Jesus continuava confortando ele, porque Jesus sabe melhor que todos nós como ele era humano e como humanos são passíveis de erro, como humanos são felizes e em outras horas são tristes, como humanos acertam e erram em outras horas. Portanto, Jesus não abandonou Judas em momento algum. E agora, para fechar os estudos de hoje com chave de ouro, gostaria de pedir que vocês se concentrassem e focassem na leitura que eu vou fazer agora da prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor
a estrela guia, ao aflito, a consolação, ao doente, o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito, a verdade, à criança, o guia, ao órfão, o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é, e assim será. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigado.